Agora sim, voltamos, estamos de volta, né? Eu não estava gravando não, gente. Então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à 65ª Semana Espírita de Cataguases. Com muita alegria e com muito prazer, retornando a essa casa de paz, de luz e de amor, representando o Grupo Espírita Fraterno Antônio dos Passos. Então, vou fazer uma pequena apresentação de como vai ser o dia, tá? Nós vamos ter uma oração inicial para dar abertura. Vamos chamar o coral Vozes da Boa Nova. Depois, os palestrantes Alessandro e o Éder de Ubá. Já estão aí? Já chegaram ou não? Ninguém levantou a mão. Se não for ele, a gente chama o Heloísio, está ali preparado para fazer a palestra para nós. Preparadíssimo para fazer. Mas eu espero que eles cheguem a tempo, né? Vai dar tudo certo. Depois da palestra, a gente vai fazer um sorteio de alguns livros, né? E a confraternização. Na hora da palestra, gente, a evangelização vai ficar por conta da tia Érica, tá? As crianças descem com ela para deixar os pais prestando bastante atenção aqui, né? Na palestra, para que a gente absorva bastante desses conhecimentos. Então, já podemos, João, fazer nossa oração? Vamos, então, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, toda a espiritualidade amiga que já está aqui conosco, pedindo sempre muita luz, muita paz e muita harmonia, para que possamos absorver todas essas boas energias que estão aqui hoje, para que a gente possa sentir e ouvir com o coração o coral Vozes da Boa Nova, que sempre nos alegra muito, nos eleva o padrão vibracional, que a gente possa também absorver toda a palestra que será nos passado, e os palestrantes também que sejam inspirados por Deus para que fale aos nossos corações. Assim, então, para iniciar, vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação e perturbação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, damos iniciado agora o coral Vozes da Boa Nova. Podem subir, por favor. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui na noite de hoje, a convite do Grupo Espírita Fraterno dos Passos, de carinho de gente pedido. Vamos cantar 3 músicas. Uma é seguir em direção à luz, linha de luz e oração. Então, todos nós possamos harmonizar nos nossos pensamentos, para preparar para a luz.
Muito obrigado ao coral Voz da Boa Nova, sempre nos abrilhantando, né, com as suas canções. E agora passando então para a segunda fase, onde teremos a palestra Espiritualidade e Saúde, integrando o corpo, a mente e o espírito. Os palestrantes serão Alessandro Miranda de Ubá. Ele atualmente é diretor de divulgação do Centro Espírita João Ernesto e presidente da AME de Ubá. O Éder Barros faz parte da diretoria do Centro Espírita João Ernesto, onde realiza um trabalho de evangelizador e assistente da Sala Mediúnica. Participa do programa Hora Espírita pela Rádio Educadora e é palestrante há mais de 20 anos. Já estão aí, gente? Ah, que coisa boa! Subam aqui, a casa é de vocês, o microfone também. Estejam à vontade, que a espiritualidade possa estar inspirando vocês e a nós também para entender tudo que vocês vieram nos passar. Meus irmãos, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Digo por mim, em nome do meu amigo, do meu companheiro, irmão Alessandro Miranda. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, na pessoa da Graziele, ela está aí, por aí? Que entrou diretamente em contato conosco, tá? Mas também a toda a direção da casa. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que Ele nos inspire nessa noite. Então, pegando essa proposta de falar sobre essa conexão entre o ser integral, mente, corpo físico e espírito, mas uma visão e uma proposta holística da doutrina espírita no papel de trazer para nós uma saúde mais plena. E, por isso, nós nos baseamos muito no livro da autora, mentora Joana de Ângeles, Plenitude. Alessandro. Principalmente, gente, uma das últimas mensagens desse livro Plenitude, através do médium, né, Divaldo Pereira Franco, chamada Terapias Alternativas. E não é da gente estranhar que o tema sugerido tem a ver com saúde, com bem-estar, com uma abordagem holística, só que sobre a ótica espírita. Porque a gente sabe que no mundo tem vários terapeutas que se dão o nome de ter essa abordagem também holística. A gente vai ver qual que é o diferencial na casa espírita. A casa espírita, segundo Emmanuel, como carro-chefe, tem esse aspecto de escola, né, esse aspecto que leva o estudo, do estudo leva a confraternização, leva ao trabalho, mas ela também é envolta às terapias. Ela se preocupa com a saúde humana, porque ela é o cristianismo redivivo. Ela materializa o que Jesus nos coloca, quando ele também fala
além de pregar o evangelho a todos os povos, impor as mãos sobre os enfermos. Então, quando nós damos o passe, também nos preocupamos, mesmo sabendo que os nossos corpos físicos terão algum dia que ficar aqui na terra, né? A gente tem toda essa preocupação e recomendação ao que Jesus nos colocou. Porém, a visão da doutrina espírita é a visão de Jesus, né, Alessandro? Que é uma visão mais profunda. A proposta não é da cura do corpo apenas, é a da cura do ser imortal que nós somos. Tanto é que a gente observa as curas que Jesus fez. E todas as pessoas que Jesus curou, sejam cegos, paralíticos, até mesmo aquele que supostamente foi ressuscitado, Lázaro, todos eles morreram. Jesus curou, mas eles morreram, não é isso? Então, a proposta da doutrina espírita e de Jesus não é curar corpos, porque a doença não está no corpo. Mas a gente vai tratá-los, né, Derlan? Tratá-los. Né? Tratados no corpo. E por isso a gente vai fazer uma pergunta, Alessandra. É isso? Vamos lá. Olha só, a gente está acostumado a fazer esse trabalho em dupla, lá em Bahia, em algumas outras cidades, então a gente quer a participação de vocês, porque a participação de vocês vai contribuir aqui, o quadro está aqui, que bom, vai contribuir para o encaminhamento do que a gente vai falar, tá? E se vocês não perguntarem, a gente já começa perguntando. Vocês podem perguntar para nós, tá? Mas a gente propõe para vocês uma perguntinha. Qual que é a pergunta? Vocês já fizeram, alguém aqui já fez algum tipo de tratamento com terapia alternativa? Sabe o que significa isso? Pode nos relatar? Vai lá, Adela, vai lá no meio lá. Vou aqui no meio, tá? É assim que a gente trabalha e a gente vai. Quem quer contribuir? Quem já precisou de fazer um tratamento alternativo? Experimentou, Nosso já companheiro fez? Ali. Oi? Tipo reiki. A Ivânia, né? Então, você pode, tudo bem, contribuir? Não, se você já fez e tal, foi legal. O reiki, ela fez Reiki. o reiki. Eu não sei escrever isso aqui, não. Alguém pode me ajudar aqui? Como é que escreve reiki? Como é que é reiki? Como é que é? Escreve para nós aqui. Ajuda nós aqui. É feio, né? Fica a palavra errada no... Show de bola. Isso, tudo bem. Quem reiki. Você. Essa João de Anjos não fala no livro, não. Sim, mas também. Qual que é o seu nome? Tá vendo? Fernando. O Fernando aqui também quer contribuir, Alessandro. Ótimo. Alessandro. O Fernando fez acupuntura. Muito comum. E cirurgia espiritual também. Isso ela cita no livro. Nossa companheira? Patrícia. Cromoterapia. A Patrícia fez cromoterapia. Ela cita também. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegar aqui. Ana Lúcia. Aromaterapia, óleos essenciais. Faço uso. Aromaterapia. Aromaterapia. Essa não conhecia, não. Atual também já fiz. Ótimo. Funciona bem, né? Muito bom. Muito bem, gente. Talvez algumas pessoas saibam, né? Mas o tratamento alternativo de saúde, ela é um direcionamento que não vem da visão da medicina, da psicologia tradicional. Inclusive, algumas pessoas recorrem ao tratamento alternativo porque não conseguiram um resultado que elas pretendiam
na medicina tradicional, na medicina ou na psicologia. E aí, eu não sei se é o caso de todos que falaram aqui, mas geralmente isso acontece muito. Homeopatia, claro. Ela cita Vocês também. fizeram? Florais de bar, Alessandro. Uhum. Tratamento espiritual, ótimo. Também é uma alternativa. Hipnoterapia, inclusive eu sou hipnoterapeuta. Então, você fez o curso, ótimo. Bota em exercício, que é ótimo. Fitoterapia, seria o que fitoterapia? Sim, fitoterapia com as plantas. Parece que ela cita também. É meio assim, ligado a cromoterapia? Não, a homeopatia. Homeopatia. Tem a ver com as substâncias, né, químicas. Isso. Ela explica muito bem, ela fala muito da acupuntura. Espera aí, Alessandro, tem uma colaboração aí importante para nós. Receituário mediúnico. E foi o tratamento que deu certo para mim. Ótimo, receituário, né? Uma receita mediúnica para ser manipulado, não é isso? Medicamentos de farmácia mais orientado pelos espíritos. Ótimo, muito bom, muito bom. Uma senhora que ela fazia esse trabalho, já desencarnou essa senhora, Dona Zininha. Então, no centro, onde ela era a diretora do centro, ela fazia esse tipo de tratamento. Os espíritos faziam, através dela ou de outros médiuns, faziam as receitas. Então, eu fui curada dos rins e do fígado. Ótimo. Reflexologia é também uma terapia alternativa. Muito bem. Muito obrigado. Participaram. Isso. Tem uns pontos específicos, né? Reflexologia, realmente. Sim, a hipnoterapia é uma delas. Porque a gente fala de alternativa. Sim. A gente fala assim, a questão alternativa parece que é uma coisa meio à margem, né? Não significa. Legal. É alternativa para nós. O que a Joana nos fala, né, Oderlano? Nessa mensagem, nós não estamos inventando nada. Livro Plenitude, eu até trouxe aqui também. Tanto estudar, né, para lá e para cá. E tem esse capítulo, você citou, né? Exatamente, terapias alternativas. Então, ela vai explicando cada sentido aqui. E por que ela está querendo chegar. Onde que ela está querendo chegar, a gente vai explicar. Neste órgão onde vivemos, no geral, é a oficina do amor, do bem espiritual para todos. Nós, essa oficina que a gente está aí, ó, como usando as ferramentas que a gente pode para crescer. Então, Alessandro, tem aí algumas, né, dessas terapias. Alguns exemplos, aqui, né? Alguns exemplos aqui, muitos dos nossos companheiros aqui, eles utilizaram dessas ferramentas aí, que é uma proposta maravilhosa, mas a Joana de Ângeles vai abrindo o leque para a gente fazer algum tipo de percepção sobre como funcionam essas terapias, a terapia médica, a terapia das medicinas alternativas para tratamento físico, para tratamento mental também, né? A gente chama de transtornos emocionais, transtornos psicológicos. Então, a primeira coisa que ela pede para a gente pensar, já que o estudo hoje está falando sobre essa abordagem holística, normalmente, todos esses terapeutas também vão ter essa visão holística. O que seria isso? De que, além do corpo físico, com todo o seu funcionamento químico, neural, né, existe uma força energética, um sistema energético. Isso ela vai explicando para nós na mensagem. Um sistema energético que mantém o funcionamento saudável do corpo.
todas estas terapias que foram citadas aqui, ó, Joana nos fala que ela vem de uma ciência oriental. Que tem uma abordagem diferente da nossa ciência ocidental. A ciência oriental, ela já tem essa visão mais do sistema de energia, eles têm uma abordagem mais, até educacional, eles primam mais pela educação mental, pelo autocontrole, porque eles têm uma ideia de que, além do corpo, existe um sistema, um corpo energético que está mantendo o funcionamento desse corpo fisiológico. Por isso a ideia aqui dos meridianos na acupuntura, de estimular esses meridianos para desbloquear ou estimular as energias. A ideia da cromoterapia, usar o azul, por exemplo, para acalmar, usar o vermelho para excitar, mas tudo para excitar o quê? O sistema energético. Ao excitar ou inibir o sistema energético, isso produz um efeito no corpo físico. É uma abordagem bem diferente da nossa ciência ocidental. A nossa ciência ocidental ela é mais materialista. Tanto que nós chamamos todas essas técnicas de cura de terapia alternativa. Mas por que chegou isso para nós? Porque a gente vive hoje num mundo globalizado, né? O sistema de comunicação é muito rápido, o sistema econômico precisou se expandir. Mesmo a China, que era um país extremamente fechado, ela precisou abrir suas comportas, né, de forças, de produção, e com isso, com esse intercâmbio, toda essa sabedoria de como eles lidam com a saúde, o bem-estar, veio chegando para nós. Veio chegando para nós. E é por isso que, mesmo chamando terapia alternativa, terapia complementar, está muito em voga. Tanto que a gente viu várias pessoas aqui que utilizaram. E ela fala que é verdadeiro. Realmente nos ajuda. Realmente estabelece as forças energéticas. Porque, no fundo, ela fala que a gente é um campo de força. Esse sistema de energia, como é que a gente chama isso no Espiritismo? Tem um sistema energético que mantém o corpo físico. Qual o nome que a gente dá a isso? Perispírito, né? Que é fruto do campo mental, que a gente vê lá com o André Luiz. Então, uma força energética. Quando a gente vai estudar sobre o passe, a gente vai fazer uma observação dos chakras, funcionamento dos chamados chakras, que a medicina oriental, a cultura oriental, indiana, ela já faz essa proposta, já tem essa proposta há milhares de anos, né? Olhar para uma visão de que o homem não é só esse corpo físico. Esse corpo físico é uma manifestação dessa energia. Então, os orientais já estavam, Alessandro, olha só, os orientais já estavam à frente nessa visão para ajudar. E, logicamente, com a globalização, isso vem mais rápido. Nós tínhamos, sim, ideias de algumas alternativas na medicina, ou melhor, um tratamento com medicina alternativa oriental, e que vinha para nós muito assim de ideias assim bem longe. Inicia-se com a meditação. Né? Quem nunca, né, ouviu falar que a meditação faz bem, é bom a gente parar um pouquinho e tal? Era a ideia que vinha, a primeira proposta que vinha de longe. Hoje, tem todas essas aqui e muitas outras para ajudar o homem, porque a ciência ocidental, com todos os seus recursos, ela ainda tem uma visão muito material. A visão ainda de tratar o sintoma, né? Porém, é necessário. Porque a medicina ela tem avanços
importantíssimos. Até ontem mesmo, eu vi a notícia, ontem ou anteontem, não vou me lembrar, mas de uma vacina já para dissipar a AIDS. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso, mas descobriram a vacina para a AIDS. Então, daqui a 2, 3 anos, isso vai estar, logicamente, o tratamento liquida. Porém, né, aparecem outras doenças e podem... dá tempo ao tempo, né, Oderlan? Exatamente. É o que aconteceu, por exemplo, na situação da pandemia. A medicina ocidental traz a vacina e aí aquilo acalma, e com pandemia já não é a visão dessa doença. Então, gente, o que a Joana coloca para nós nesse livro? Porque esse livro Plenitude já está trabalhando o tema sofrimento. Então, ela pega a abordagem, o que Buda falou sobre sofrimento, compara com o que Jesus falou e o que o Espiritismo nos coloca. Então, por que a nossa ciência ocidental, se a gente for no médico, então, quando um sintoma qualquer, um sinal de enfermidade qualquer, praticamente, o que vai ser feito com a gente? Além das análises clínicas, que hoje, com o sistema tecnológico, você consegue ser muito cirúrgico no que está acontecendo no corpo físico, mas a terapia vai ser praticamente de medicamento ou alguma forma, né, de tratamento ocupacional para trabalhar o corpo físico. O corpo físico. Há um paradigma dentro da nossa ciência ocidental, que é o materialismo. E isso não veio do nada, não. Do ponto de vista histórico, o que os pesquisadores, igual o Alírio Cerqueira Filho, que é um trabalhador até da área da unificação, pesquisador também da área da ciência mental, estuda demais as obras de Joana de Ângeles, vem nos falar que a Idade das Trevas, que alguns historiadores tentam questionar, mas que realmente existiu, né? Foi realmente difícil. Houve uma reação com o Renascimento e uma reação com o Iluminismo, contra a opressão da Igreja. Então, eles se chamavam de livres pensadores. Mas essa supressão foi drástica demais, ao ponto de tudo que é energético, ideia do abstrato, é rejeitado. É rejeitado. E isso se mantém, esse reflexo, essa teimosia, se mantém até hoje, na ciência humana, mesmo nos tratamentos dos transtornos psicológicos. Bom, e a ciência espírita? Então, Alessandro. Nós damos passe. De onde que tirou isso? Partindo do ponto que todos nós aqui somos espíritas, né? A gente percebe que a visão da doutrina espírita não poderia ser diferente, porque é uma revelação que vem da ideia ou do mundo espiritual. Ela vai trazer para nós essa visão verdadeiramente holística. A visão verdadeiramente holística é da doutrina espírita. Quando nós estamos falando aqui da medicina ou dos tratamentos alternativos, quando nós estamos falando da medicina tradicional, com toda a honra a cada uma delas. Quem nunca precisou de um analgésico aqui, hein? Quem nunca precisou de um remédiozinho para estancar a dor de dente que estava ali, ou algum tipo de medicamento porque não conseguia dormir? Quem nunca? Para relaxar. Quem nunca precisou de remédio para uma dor estomacal que estava ali te torturando à noite? Quem nunca viajou e tomou qual que é o nome daquilo? Dramin, para ajudar, né? Maravilha! Tem muita gente que enjoa em viagem. Isso é uma benção. E a medicina, Alessandro, sim, essa medicina tradicional é ciência e é Deus.
Então, a gente também não pode cair num conto de fadas de que a minha fé é tão grande em Deus que ele vai me curar sem eu precisar de buscar nenhum tipo de tratamento médico. Nem 8, nem 80. Nem um extremo, nem outro. A medicina está aí para nos ajudar e ajuda sim. E muito. Porém, como o companheiro Alessandro disse para nós, ainda a visão da medicina é do corpo. Ela olha para o corpo. Ótimo. Pessoas com problemas emocionais, psicológicos, vão recorrer ao psicólogo, maravilha. Vão recorrer ao psiquiatra, e o psiquiatra vai passar o medicamento para quem está com ansiedade, pensamento acelerado, ideias negativas o tempo todo, tem um controle, não consegue parar, não consegue relaxar. Então, vamos dar um calmantezinho, um ansiolítico. Mas a pessoa que está com problema com depressão, aquela tristeza, aquela perda de vontade, prazer nas coisas simples que ela fazia o tempo todo, e agora não gosta nem de sair, de socializar. E aí vem a ciência e traz o quê? O antidepressivo, para fazer com que aquele medicamento faça com que aquele circuito eletroquímico ele possa fazer gerar as substâncias noradrenalina, serotonina, para o nosso prazer de viver. Então, isso é maravilhoso. Que bom. Mas o problema é que essa medicação ajuda, mas ela cria resistência, cria dependência e trata o sintoma. A medicina alternativa, ela já olha o homem como um corpo e os órgãos ligados a uma energia que precisa estar funcionando bem para aquele órgão correspondente ou aqueles órgãos correspondentes sejam influenciados por essa conexão energético-físico. Porém, a doutrina espírita, Alessandro, vai um pouco além, né? A gente tenta alcançar nós, espíritos imortais. O lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? Depende do que qual o tema do nosso estudo. É a evolução espiritual? Nós estamos pensando essa salvação na nossa condição espiritual depois da morte? Ok. Fora da caridade não há salvação. Nós estamos pensando do ponto de vista mais da terra, de manter uma saúde mais equilibrada? Também. Porque, no fundo, o que a doutrina espírita nos coloca? Que é nesse comportamento equivocado. Mas veja bem, nós somos reencarnacionistas. Não é só no comportamento dessa existência. Nós não podemos olhar só essa existência. Mas nesse comportamento equivocado, que nós criamos um desequilíbrio no nosso campo energético, no nosso perispírito, no nosso corpo mental, que vai refletir nos nossos corpos físicos. Joana de Anjos nos fala de duas formas que a gente lida com as nossas forças interiores. Ou através, ou melhor, três, né? Mas raro usam a terceira forma. A que seria a ideal, seria equilibrada. Nós passarmos pelas experiências com a resignação que a doutrina espírita nos prega, que é a aceitação positiva, proativa, procurando se perguntar o que é aquela experiência, que é dolorosa às vezes, ninguém está falando que as experiências de perda de entes queridos, né? Perdas em todo sentido, frustrações sejam agradáveis, mas são experiências que, se bateu na nossa porta, deve ter um motivo.
a gente se perguntar o que aquela experiência está querendo nos aprender, querendo nos ensinar, o que eu posso aprender com ela e tentar modificá-la. Isso é resignação. Mas, na maioria das vezes, ou a gente inibe as nossas forças, ou a gente cria uma congestão de energia. Vamos explicar isso aí. Quando a gente guarda mágoa, dá até dor no peito, né, gente? Que às vezes é uma situação que a gente não poderia falar um patrão, a gente precisa do emprego, né? Sem o nosso racional vai pensar o seguinte: não, eu não posso falar tudo que eu quero falar. E nem estamos falando que deveríamos falar tudo que a gente gostaria de falar. Mas o fato é que nos incomoda. E o nosso corpo repercute isso. Congestão de energia, inibição, mágoa, ressentimento. Ou às vezes a gente explode. A gente fica aliviado, mas se sente culpado com as consequências que isso se dá. Isso a gente não faz uma vez, não, gente. Isso vira o nosso modo de existir, a nossa conduta no dia a dia. Ou nós temos uma conduta inibidora de medo, inibindo tudo que a gente pensa, se policiando, a síndrome do bonzinho, a síndrome do coitado, mas remoendo por dentro, e aquela energia vai para onde? Fica ali. Somatizando. E eu volto e sou repetitivo nessa frase, nesse pensamento. Isso é toda hora, todo momento. Então, esse sistema energético, ele vai entrar em colapso, sem dúvida. Aí a acupuntura, com a ideia dos meridianos, a yoga, com a ideia que a gente acabou absorvendo com outro nome, né? A André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, ele fala de 7 centros de força, que na yoga vai falar de 7 chakras, coronário, é que a gente aprende nos cursos de passe, né, a gente trabalha na unificação, a gente faz os cursinhos, que é importante a gente entender como que funciona, e o passe também está nessa mesma ideia de ativar essas forças. Porém, a gente tem que educar quem está desequilibrando essa energia, que somos nós, espíritos. Então, aí na prática, não, Aderlando, a gente citou aqui os transtornos, a gente citou 2 que seriam os mais comuns, assim, tá vendo? Até mais conhecidos, mais famosos. Na sua prática clínica, ansiedade e depressão. Joana de Anjos detém muito nesses temas. A gente vê a pessoa fazendo tratamento há anos, e deve fazer, tem que fazer, Joana nos fala isso, temos que estar ali trabalhando, usufruindo de todas as pesquisas que a ciência nos traz, os medicamentos, mas com pouco resultado, né? E algumas pessoas até sucumbem, infelizmente, a esse transtorno. Mas por quê? Porque ainda esses medicamentos, essa visão ocidental, nós estamos aqui no Ocidente, né? E mesmo a visão oriental não consegue atingir o espírito. E nós espíritas sabemos que quando nós ficamos tristes, semelhantes atraem semelhantes, não é? É a primeira coisa que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, influência dos espíritos em nossa vida. E espírito não significa que ele é bom ou mal, é uma lei natural. Que essa ideia ela é mais desenvolvida no livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel nos fala que a reflexão mental ela é inevitável. Nós pensamos, refletimos imagens, essas imagens são assimiladas, nunca estamos sozinhos. O que nos cabe é saber o que refletimos, o que pensamos, o que assimilamos e se isso é bom ou ruim. Se é de encarnado ou desencarnado e qual vai ser a nossa decisão. É o que nos cabe. Então, a gente vê na prática essa angústia e até esse descontentamento mesmo, essa desilusão. A pessoa está tratando ansiedade e está no medicamento. A gente que participa de atendimento fraterno, na sala mediúnica, chega os nomes, você está tratando? Estou há anos. Há anos. Mas a ideia de suicídio não sai.
A gente vai ver uma obra igual a da Joana de Anjos, a gente até chegou a fazer um estudo conjunto, né, Adelano, sobre ela. Sim. Vitória sobre depressão. A Joana nos fala o seguinte: no fundo, na depressão tem o quê? Um espírito culpado ali, que reencarna. O que é o espírito culpado? Um espírito que, no seu íntimo, sabe que ele está desalinhado com as leis divinas. Mas ele é culpado, ele não é arrependido. Que a culpa é um falso arrependimento. Paulo, quando vê Jesus, ele não pede perdão para Jesus. Ele fala com Jesus o seguinte: Senhor, o que queres que eu faça? Esse estava arrependido. Então, a culpa gera o quê? Na nossa ideia? Punição, sofrimento. Então, é muitos de nós que nascemos com essa pulsão de buscar sofrimento. Essa pulsão, por si só, vai gerar um desequilíbrio no campo energético que vai também desequilibrar o nosso corpo físico. Que vai precisar, como o Delano colocou, né, Delano, dos medicamentos, das terapias, mas eu preciso estar trabalhando aqui. Mas também isso pode ser potencializado, e ela fala que na maioria das vezes sim, ou gerado pela influência espiritual. E aí? Então, o medicamento ajuda, o campo energético devemos buscar, ok, tomamos paz, mas a gente precisa mudar o nosso comportamento. E essa proposta da doutrina espírita, que aprofunda a verdadeira causa dos problemas, ela trata com o sofrimento, estendendo isso para as distonias físicas e emocionais. Sofrimento. A raiz desse sofrimento é o nosso livre-arbítrio mal utilizado. As oportunidades nas eras, nas outras vidas, muitas nessa, logicamente, porque nessa a gente tem oportunidade agora de mudança. Mas a proposta é de mudança. E é essa mudança que é necessária para que se tenha um resultado satisfatório na cura. Muitas vezes, a cura acontece. Você faz um tratamento na medicina tradicional, ocidental, que a gente está colocando aqui, e ele faz o tratamento, e a pessoa obtém a cura. Mas a Joana de Ângeles fala que daqui a pouco, se você não faz essa mudança comportamental moral, o campo energético ele continua desequilibrando e aquela doença, daqui a pouco ela retorna, ou se ela não retorna, ela parte para um outro lado físico. Ela vai espocar, influenciar um outro lado físico. O que não é novo, né, gente? Jesus falou isso. Nas suas curas, né? Em alguma das suas curas, vai, não peque mais, peque no sentido de estar desalinhado com as leis divinas, para não te acontecer coisa pior. Não é nada novo que ela está colocando. Mas por quê? É uma punição divina? Não, é naturalmente. Tem um espírito aqui desalinhado com as leis, produzindo inibição ou congestão das suas forças energéticas, do seu campo espiritual, e isso vai ter que ser sanado de alguma forma, escoado de alguma forma. Não tem jeito. No tempo e no espaço. Talvez pareça meio assim, místico, nós estamos falando aqui, né, Delano? Não é místico, não. Isso aqui é proposta de um espírito superior, uma ideia totalmente racional. A gente convida vocês a buscarem o livro Plenitude. Existem outras obras da Joana, mas essa é uma obra espetacular, onde ela fala abertamente sobre o sofrimento e ela utiliza muito a ideia do Siddhartha Gautama, o Buda. Ela vai trazendo a ideia do Buda e vai mostrando a ideia espírita por cima. E é totalmente racional essa percepção de que a causa está na nossa conduta, está no nosso modo de pensar sobre o outro, sobre a vida
e sobre você mesmo. Então, se eu sou um espírito que, nas eras passadas, venho cometendo algum tipo de abusos, e aquilo fica tão forte em mim, que vem em forma de culpa, quando eu reencarno, isso é da lei. Acontece naturalmente, está marcando e desequilibrando o perispírito. Eu necessito reencarnar com essa carga chamada culpa, e principalmente nos transtornos emocionais, como a depressão que o Alessandro colocou, mas pode ser também a ansiedade, esses dois são mais famosos. A gente vai perceber que a forma com que o espírito escolhe carpir aquilo, escolhe modificar aquilo, não é através da modificação moral, é através do sofrimento que ele cria. Então, exatamente, a depressão ou a ansiedade é uma tortura interna que o espírito ele escolhe para poder resgatar o débito. Ele não encontra dentro dele mesmo que existe alguma possibilidade de modificar aquilo, tudo em nível inconsciente, tá, gente? Ele não percebe força para modificar aquilo que ele fez com uma nova postura. E sim, eu só tenho um meio de resgatar ou pagar isso, sofrendo. E ele cria um sofrimento, uma tortura íntima, que se transforma em depressão, ou em timidez, fobia. Está tudo ligado, principalmente a ansiedade, ao medo, preocupação excessiva. É o quê? Medo. Um trauma que você interpretou de alguma forma, uma necessidade, você passa por um trauma. Você tem um pai que fez isso ou aquilo, ou você viu o pai batendo na mãe, ou seu pai chegava bêbado, ou um acidente, alguma coisa que acontece, e você interpreta. Então, você já tem uma fragilidade íntima em você, e quando passa por essa dificuldade, até vou pedir aqui o Alessandro aqui emprestado, você não aguenta. Então, para a gente mostrar de forma mais didática, né? A gente estava até conversando ontem sobre isso, e eu achei interessante que acontece o seguinte: quando nós nos afastamos, eu não sei como é que eu vou colocar aqui, quando nós nos afastamos de Deus, vou botar aqui, afastamos. Essa letrinha é melhor do que a minha. De Deus. Eu vou nessa aqui que nós nos afastamos de Deus, e quando eu falo nos afastamos, não é nessa vida, pode ser também, mas é só uma ideia de um caminho. Ao nos afastarmos desse ser que nos cria, dessa fonte de amor, de vida, e nós que somos centelhas dele, não parte dele, né? Mas nós somos criaturas dele, nós somos resultado do amor dele. Ao nos afastarmos daquele que nos criou, isso vai trazer em nós seres espirituais que Jesus coloca: vós sois deuses, né? A luz do mundo, essa centelha. A gente falou sobre o selfie. Foi onde que a gente falou sobre o selfie? Foi no curso. Isso, no curso que a gente... Então, quando nós nos afastamos de Deus, O que acontece quando a criança nasce, ela não tem pai e nem mãe, não tem essa referência? Ela vira o quê? Um órfão, não é isso? Então, nós nos transformamos, pela nossa própria escolha, órfãos. Nós nos sentimos órfãos, desprotegidos. E é o que vai acontecer com a gente. Nós vamos ser mais inseguros. Eu me afastei da minha fonte, eu me afastei do meu pai, do meu Criador, me sinto órfão, me sinto inseguro. Ao me sentir inseguro, quando acontecem
naturalmente, no mundo que nós estamos, Alessandro, as sofrimentos, dores, Desafios. os desafios da vida, Vamos amenizar um pouquinho essa palavra, né? é normal, os desafios, as frustrações, as dores. Olha, nós estamos agora inseguros, tudo porque nos afastamos de Deus. Quando chega um desafio, sabe o que vai acontecer? Eu vou criar realidades Alternativas. Isso. Vou botar alt aqui. Eu vou criar outro tipo de realidade, meio que desconecta. Ao criar essa outra modo de olhar a vida, olhar para mim mesmo, olha, eu estou passando por desafios. Era para eu me sentir seguro, forte, fonte da vida. Eu me afastei de Deus. Então, naturalmente, eu me sinto órfão, inseguro. Chega o desafio que é natural. Eu crio realidades desconexas, olho para mim de uma outra forma, olho para o mundo de uma outra forma, começo a ver Deus como o ser que está me castigando. Tudo isso porque eu me afasto de Deus. Quando eu começo a perceber realidades, eu vou querer fugir. Fugir desses desafios. E aí, meu amigo, eu vou começar a fazer escolhas porque eu acho que é castigo, eu acho que eu não mereço, eu acho que é minha mãe, eu acho que é meu pai, eu acho que é meu chefe, eu acho que é não sei quem. E aí eu entro em depressão, ou eu me sinto ansioso, ou eu entro para as drogas, bebida, vou precisar de outras coisas para sustentar esse sofrimento que eu estou criando o tempo todo. Então, ao fugir, eu crio escolhas negativas que vai criar mais e mais sofrimento. E isso porque, no fundo, ela começa, acho que ela começa a dizer no livro que o sofrimento, ele é fruto da nossa ignorância. Porque essa ignorância vai criar eu começar a me relacionar com as impermanências, que ela chama de impermanência, né, Alessandro? Exatamente. As realidades, eu vou fugir, eu vou me apegar à matéria, às coisas, às pessoas, para poder ter equilíbrio que eu perdi ao me afastar de Deus, meu Criador. Essa ideia não é nova, não, né? A gente fez só um esquema aqui. Se vocês quiserem ler com mais tranquilidade, é uma ideia que Paulo de Tarso fala na sua primeira carta aos Romanos. Ele começa a falar quais são os efeitos de nos afastarmos da ideia de Deus. Como que a gente se afasta da ideia de Deus? A indiferença, a arrogância, a falácia materialista, que pregou, né, que prega ainda a ideia de que é possível viver sem esse pensamento divino, sem essa transcendência. Então, assim, essa má vontade que a gente tem de se dedicar à nossa espiritualidade. Então, a mesma pessoa que fala que uma palestra, 1 hora de palestra é cansativo, né? Cansativo. Mas essa é a mesma pessoa que dedica 4, 5 horas para aquilo que lhe interessa nas questões materiais. Não é julgamento, mas é no sentido de entender que a vontade está ali. A vontade, como nos diz Leon Denis, é um atributo de nossa alma. A questão é ter boa ou má vontade. Direcionar ou não essa vontade? Pois não? Sim. Se ele não tiver tratamento a tempo, ele vai suicidar. Sim. Sim, a gente devia ter uma mensagem, parece que é do próprio Allan Kardec, Suicídio e Loucura.
Quando o Kardec fala sobre o sofrimento no Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos capítulos mais longos. Existe essa preocupação, esse afastamento, né, essa indiferença e essa ajuda. Se na introdução do livro Paulo e Estevão, e o livro não fala só de Paulo, fala de Estevão, né? O Emmanuel fala que a evolução é através da cooperação. Ela é e precisa que a gente assuma a nossa responsabilidade individual. Mas isso não significa que a gente não tem espíritos protetores. Não significa que Deus colocará pessoas para nos sustentar no caminho quando a gente se sentir mais fraco. Não significa que não precisamos dos familiares, alguns mais conscientes ou menos conscientes. Deus vai dar o frio conforme o cobertor. A gente pode ficar tranquilo. A Joana fala muito no auto-amor, a ausência do auto-amor, tá? E a autopunição. São coisas, situações, às vezes, inconscientes, principalmente a autopunição, mas, às vezes, as suas vivências, você conseguiu arranjar situações tão graves, você não se perdoa, você não se ama, entendeu? E aí você se pune. Eu não quero, porque eu preciso sofrer. Você se castiga. Então, isso leva, né, a você arranjar, né, essas situações aí desagradáveis, se encontrar nessas situações desagradáveis por conta disso. Eu convivi com uma pessoa que ela se autopunia. Então, tudo que se pretendia dar para ela, para melhorar a situação, ela falava, não, eu não quero, não preciso disso, eu não mereço. Entendeu? E ela queria sofrer. E isso é muito grave. A senhora falou autopunição e ausência, autopunição e ausência do auto-amor. E Joana fala muito do auto-amor. Muito. Inclusive a depressão, entendeu? Tem muito a ver com essa falta do auto-amor. Você se pune, você se condena, você quer se martirizar, porque você fez isso e aquilo de errado e não foi punido na época. Então, você traz essa carga pesada, né, de dor, de remorso, não como eu falo, de arrependimento, mas de remorso. Você fica girando num circuito fechado de energia negativa e aí você cai nesse campo aí de ação, tá, para te punir. Talvez seja o carro-chefe de todos os livros, ela trabalhar essa ideia. Então, autorresponsabilidade, auto-amor. Mas a pergunta é, por que a gente não se ama? Já parou para pensar? Porque a gente não se conhece. Por isso que nesta mensagem em específico, ela fala da ignorância. E ela vai tratar, porque os livros vêm numa crescente, né? As 16 obras da série psicológica vêm numa crescente. É alto amor mesmo. Mas eu posso amar o que eu não conheço? Não. Eu não posso amar o que eu não conheço. Aliás, eu não posso dar também aquilo que eu também não sei, que eu não conheço. Então, a proposta é eliminar essa ignorância através do autoconhecimento, que ela vai mais além que a proposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, que, como a pergunta foi direcionada para os espíritos superiores, no sentido de ter uma forma, um método eficaz para a transformação moral, a gente talvez interpretou toda aquela resposta como no sentido só que o autoconhecimento se refere a gente saber se o nosso comportamento é bom ou ruim. Quais são minhas virtudes? Quais são os meus vícios? Quais são as minhas imperfeições? Aí, Joana de Andes, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela fala, não, a gente tem que ler essa questão 919, é isso sim, eu tenho que saber quais são as minhas virtudes, eu tenho que saber quais são os meus vícios, para chegar num nível mais profundo, saber o que eu sou. E o que nós somos, gente? Espíritos. Com potências maravilhosas dentro de nós.
com forças inexploradas. Leon Denis, toda a proposta das obras de Leon Denis vem nessa vertente, quando ele fala, os desafios da nossa existência, no fundo, tentam o quê? Fazer com que a gente mexa com as nossas forças latentes. Que ele fala em 5, né? Vontade, pensamento, livre-arbítrio, a consciência maior e o amor. Mas a maior das potências, a vontade. O senhor ia falar alguma coisa? Os espíritos afins, mas isso de nada adiantará, porque eles não vão tirar a nossa rota pelo livre-arbítrio que nós tivemos. Enquanto nós não aceitarmos que nós estamos sofrendo, nenhum anjo de guarda, nem Deus nos tira desse martírio. E digo mais, com propriedade. Vou citar 2 exemplos: alcoolismo e adicção. Se você não se reconhecer adicto e alcoólatra, nem Deus te tira da pendura que é o alcoolismo e a adição. Só está levantando a questão do livre-arbítrio, que é uma força interna. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que os Espíritos respondem a Kardec, uma indagação seguinte: terá espíritos que permanecerão eternamente na fileira do mal? Não. A vitória do bem, meu amigo, é inevitável. É retrabalho, mas é inevitável. Todos nós venceremos. Aqui é aquela pessoa que a gente julga mais relutante, mais imperfeito. O que nos cabe é julgar a semente e jamais desistir. Jesus jamais desistirá, porque a vitória do bem é inevitável. Existe uma lei que é lei natural, que é a lei do progresso. Então, até que se fala o contrário, o que nos cabe é tentar e tentar, tentar. A gente não consegue ler o pensamento de ninguém quando ele vai ser despertado. Então, o que está no Livro dos Espíritos é isso: todos alcançarão a perfeição. Todos. Será mais dramático para uns, para outros. O máximo que a gente consegue fazer é postergar isso. Não significa que não existe consequências das nossas teimosias, mas o que nos cabe como cristão, o cristão, ele evangeliza e acredita no bem e na mudança. Exatamente. Exatamente. É sem julgamentos, né? Sem julgamentos mesmo. Porque por trás de cada comportamento existem emoções, existem sentimentos, existe uma história, existe um coração. E, logicamente, que a gente entende que a pessoa, ela acostuma com o erro, sim, isso é verdade, ela acostuma com determinado tipo de comportamento, mas muitas vezes ela se descobre doente e ela não tem força para sair daquela situação. Ela mesma começa a perceber. Mas esse é o primeiro passo, né, Alessandro? É autorresponsabilidade. Perceber. Enquanto eu não tomo isso como meu, esse é o primeiro passo, é o querer, né? É a vontade que a gente trabalhou quinta-feira. E a gente ter essa visão. Não existe casos perdidos. Nós somos reencarnacionistas. Não existe caso perdidos. Exatamente. É o livre-arbítrio, mas o que nos cabe é o livre-arbítrio de optar pela luz. Então, nós vamos ajudar. É o viciado, é o que não interessa. A gente sabe que alguns casos serão, alguns combates serão perdidos, mas a batalha maior será vencida. É o que nos cabe. Porque essa visão pode nos prejudicar na ajuda, né? Na ajuda. Quantos milênios que Jesus está aí pelejando com a gente? Sei lá quantos esforços para fazer que a gente estivesse aqui num sábado desse, participando de um estudo. A gente sabe. Então é isso aí. Talvez, Adelano, para fechar, para ficar bem... Vamos lembrar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Finalzinho. Lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, olha a visão de Kardec, gente. Quando ele vem falar das preces, ele fala assim: a obsessão muito prolongada
pode ocasionar desordens patológicas. Deu para entender? Um transtorno espiritual prolongado pode gerar desordem do corpo físico. Não fala aqui que se é mental, se é emocional, se é só físico, né? O energético. O energético. E reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Então, o posicionamento espírita que a gente gostaria de deixar aqui é que realmente nós entendemos que no fundo, o grande miolo que está desarmonizando todos nós é ainda esse pensamento afastado das leis divinas. E que a gente precisa buscar o alto amor que virá através do autoconhecimento, do autodescobrimento. Porque se eu não me julgo espírito, é lógico que o meu comportamento será alinhado às questões materiais. E para as questões impermanentes, e vai produzir só frustrações e mais sofrimento no ciclo vicioso. Porém, o posicionamento espírita é a aliança da ciência e da religião. Vamos tratar o espírito, vamos tratar o lado energético, a fluidoterapia, a água fluidificada, a gente acredita, precisamos, e o tratamento médico. Então, isso é a visão holística, do ponto de vista espírita. Ou seja, uma coisa, gente, vamos guardar isso, não exclui a outra. Não exclui a outra. Toma cuidado com isso. Tratamento espiritual. Não somos nós que estamos falando, é Kardec que está falando aqui. Toma cuidado com isso. Aliados, né? Então, é isso que a gente precisa estar, fica bem claro, já começando pela visão anos à frente do Allan Kardec, para nós, que, como o Alessandro disse aqui, mostrou, leu na íntegra, ele faz essa colocação há 160 e poucos anos, né, de doutrina espírita. Olha a visão desse homem, tá? Não exclua o tratamento da ciência com o tratamento espiritual. Você não vai ver na doutrina espírita nenhum autor, ninguém falando para você, larga teu tratamento médico e vem só fazer aqui, tomar teu passe, você não vai ter isso em nenhum lugar. E nós reafirmamos, junto com Joana de Ângeles. Você fazer um comentáriozinho, Bezerra de Menezes coloca uma das obras da Joana, do Divaldo, eu esqueci o nome, que o atual modelo holístico de saúde é o perfeito equilíbrio entre mente, corpo, espírito e matéria. Isso que vocês estão colocando. Se não houver isso, não tem saúde. O cara vai ficar doente. Exatamente. Tá? Que abrange tudo. Exatamente, porque ele vai continuar com o comportamento, né? Lembra da fala do Alessandro, lá no comecinho? A pessoa vai continuar com aquele comportamento que gerou o problema físico. Se o que gerou o problema físico, essa desconexão energética, foram os comportamentos dele ao se afastar aqui de Deus, enquanto ele não muda o comportamento, ele vai continuar gerando desconexão energética e algum tipo de problema físico. Entende, então, gente? não tem mágica, né, gente? Não tem mágica. Progresso é fruto da lei do trabalho. É fazer o que nós estamos fazendo, é estudar, a gente precisa se trabalhar. Tem coisa que a gente vai fazer com mais boa vontade, tem coisa que não, mas a gente tem que insistir, é isso aí. A maior força é a força da vontade. É aprender a se esforçar. É o que nos diferencia um do outro. E vamos que a gente vai chegar lá. Bom, a gente encerra aqui, a gente quer agradecer mais uma vez. Primeiro, parabenizar a todos vocês aqui por, numa noite de sábado, estarem aqui, utilizarem bem o livre-arbítrio, a sua vontade, para a gente estar aqui aprendendo juntos com vocês, nos fortalecendo mais, para mudarmos o que é essencial, que é a nossa conduta. Tá bom, gente? Muito obrigado.
Nós que agradecemos, né, pelos ensinamentos da noite de hoje, foi muito importante. Tenho certeza que todos aprenderam bastante, né, sobre essa saúde integral, corpo, mente e espírito, que a gente fala sempre, né? Temos logo na primeira cadeira aqui, que vocês falaram, vocês não sabem, mas temos um médico de corpo físico, excelente médico também. Então é necessário sim cuidar do corpo físico, mas não esquecer da mente, né? E da causa de todo o adoecimento, que é realmente o espírito, a modificação moral, né? Vamos passar para a terceira ou quarta parte, já me perdi, mas é o sorteio de 2 livros, né? Depois faremos uma prece e temos uma pequena confraternização, um cafezinho lá embaixo. Está aqui a caixinha. Bota uns 250, não sei, não me falaram não. Tá todo mundo com o númerozinho aí, gente? Tá todo mundo com o número em mãos? Vamos lá. A prece primeiro do sorteio? Não é sortear primeiro, não? É? É melhor oração primeiro? Perfeito, faremos isso então. Não, como não escutar a voz da experiência, né? Lógico que faremos assim. Então, gente, mudando, né? Primeiro, então, a oração, que a Lucelena fará para nós, depois o sorteio. Vamos lá, Lucelena. Boa noite, tudo bem com todos? Agora sim, né? Graças a Deus. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso querido irmão, Maria de Nazaré, Mãe de toda a humanidade, e agradecer por mais este momento, por mais este banquete espiritual. Senhor Jesus, nós escolhemos o melhor nesta noite. Que sempre, Senhor, estejamos todos envolvidos por esses espíritos de luz, pelos nossos anjos guardiães, para que estejam sempre nos orientando nesse caminho, que é o caminho do bem, do amor, da paz e da fraternidade. Abençoe a todos os nossos irmãos que aqui vieram, e que todos nós voltemos para as nossas casas mais fortalecidos, com mais paz no coração. Pedimos também, Mestre, que nossos irmãos que aqui vieram trazer um pouquinho mais de seus conhecimentos possam ser levados aos seus lares com segurança, levando o nosso abraço e o nosso carinho. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vai, hein? Agora vai.